retornando aqui à resolução do exercício, né? Você tem aqui g de x igual a x vezes e elevado a menos 3x, certo? Um detalhe, isso aqui foi um exercício do Guidorize, a seção 9.5, tá? De exercícios. Tem vários exercícios sobre isso lá, então tentem resolver depois. Essa função, a primeira coisa que a gente tem que definir qual é o domínio, né? Então, qual o valor que x você pode ter para x e a função ainda exista, né? Como a função é do tipo uma exponencial vezes uma função polinomial, obviamente essa função aqui ela existe para qualquer valor, tá? Obviamente também esse cara aqui sempre vai ser positivo. No entanto, esse cara aqui ele pode ser valores positivos ou negativos, tá? Quando ele for menor do que zero, você tem valores negativos. Quando ele for maior do que zero, você tem valores positivos, né? Então, o domínio, simplesmente, você pode dizer que é o conjunto X que pertence aos reais. Opa, pertence aos reais. Né? É claro ver isso, né? Obviamente, né? O segundo passo, a gente tem lá, que é você definir onde é o crescimento e onde é o decrescimento, tá? Ou seja, você vai derivar essa função. Então, a derivada da g com relação a x. Aí você vai usar a regra do produto, que é a derivada da primeira, que é 1, e elevado a menos 3x, mais x vezes a derivada da segunda, que é e elevado a menos 3x, vezes a derivada do expoente, né? É menos 3. Usando a regra da cadeia, logo você tem aqui que a derivada vai ser e elevado a menos 3x, que multiplica 1 menos 3 vezes x. Certo? Essa é a derivada primeira da tua função, tá? Aí o que é que acontece? Quando tu for calcular as raízes, né, quais são os pontos onde a derivada é igual a zero, né, e depois tu vai analisar onde é o crescimento e decrescimento, então tu vai pegar aqui e elevado a menos 3x vezes 1 menos 3x, tu vai igualar isso a zero. É fácil entender, né, que você não tem, você pode passar esse cara para o outro lado lá, porque não tem nenhum valor de x que isso aqui dê zero, então fica simplesmente 1 menos 3x igual a zero, e daqui você tem que x é igual a 1/3, tá? Então, x igual a 1/3, você tem lá que existe lá um ponto de mínimo ou de máximo da tua função, não importa como é que ela esteja, tá? X igual a 1/3, tem um ponto lá que pode ser de mínimo ou de máximo. Aí o que é que tu faz? Tu tem aqui que a tua derivada é elevado a menos 3x, 1 menos 3 vezes x. Essa é a tua derivada. Derivada primeira, g' de x. Tá? E além disso, tu vai traçar uma reta. Tu vai colocar essa raiz, né, que é 1/3. Tu vai colocar aqui 1/3, certo? Aí tu vai analisar valores que são menores do que 1/3. Por exemplo, o zero, né? Valores do tipo zero, né, quando x for igual a zero, você tem aqui valores positivos. Então, isso aqui é positivo. Valores maiores do que 1/3. Por exemplo, 1. 1 é maior do que 1/3. Né? Então, substituir 1 aqui, ficaria menos 3 vezes 1 dá menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, é negativo. Aí você observa aqui, ó, veja que ele acontece o seguinte em 1/3. Que ele está crescendo e depois ele está decrescendo. Então, ele cresce até 1/3 e depois ele decresce. Beleza. Aí, isso daqui é em relação a crescimento, decrescimento. Onde é positivo é crescimento, onde é negativo, decrescimento. A segunda coisa que você espera é que esse resultado aqui, como ele está crescendo e depois está decrescendo, você espera que a parábola seja para baixo. Como é que tu realmente encontra isso? Deriva uma segunda vez a função. A derivada segunda dessa função é a derivada aqui da primeira parte, que é menos 3 vezes e elevado a menos 3x, vezes a segunda parte, mais a primeira parte, é elevado a menos 3x, vezes a derivada da segunda parte, que é menos 3, né? Tudo bem até aí? Então, isso aqui vai ficar menos 3, que multiplica 1, menos 3x, é elevado a menos 3x, menos 3 é elevado a menos 3x, tá? Então, isso aqui vai ficar menos 3
e elevado a menos 3x mais 9x e elevado a menos 3x, aqui, menos 3 é elevado a menos 3x, isso aqui dá menos 6, então vai ficar 9x menos 6 é elevado a menos 3x. Beleza. Se você substituir aqui x por 1/3, x é igual a 1/3, 1/3, né? Vai ficar 9 vezes 1/3 menos 6. 9 vezes 1/3 dá 3. 3 menos 6, então o resultado é menor do que zero. Vocês lembram que quando o resultado é menor do que zero, você tem um ponto de máximo? Menor do que zero, ponto de máximo, parábola para baixo. Tá? Ou seja, cresce, cresce, depois decresce. Então tá correto. Então a gente determinou que é com cavidade. A outra coisa seria o ponto 4, né? Como a função é contínua, a gente acabou de falar, então o 4 você pode pular. Aí vem o 5, passo 5. O que acontece com o limite de x tendendo a mais infinito, de x é elevado a menos 3x, né? Ou seja, o que acontece com o limite de x tendendo a mais infinito da função. Esse resultado é infinito. Esse resultado vai para zero, tá? Esse resultado é infinito, esse resultado vai para zero. Aí você observa, então, o que é que está acontecendo com a tua função. Tua função está indo para zero, né? Porque esse cara cresce mais rápido do que esse, tá? Esse cresce, decresce, no caso, mais rápido do que esse. Então, ele está tendendo a zero no, infinito, no menos, mais infinito. X tendendo a menos infinito. Agora, olha lá. X é elevado a menos 3x. Tá? Isso aqui vai ser igual a quanto? Aí tem um detalhe aqui, que x está tendendo a menos infinito. Então, esse cara aqui está tendendo a menos infinito, e esse cara aqui está tendendo a infinito. Positivo. Como é que a gente pode pegar aqui e ver como é que fica esse limite, hein? Esse limite aqui tá interessante. Não é para dar infinito, é para dar... Esse aqui eu vou deixar assim por enquanto, eu quero ver depois. Esse x aqui está tendendo a menos infinito. Ele está negativo. Esse daqui estaria positivo. Por exemplo, x igual a menos 10. Ficaria menos 10 vezes e elevado a 30. O resultado é negativo, né? O resultado é negativo. Então, estaria indo para menos infinito. Estaria indo para menos infinito. Esse resultado aqui estaria indo para menos infinito, né? Pronto. O resultado aqui estaria indo para menos infinito. Porque esse resultado aqui é negativo, esse resultado aqui estaria indo para infinito. Né? Já eu não entendi muito bem porque que o de cima deu zero. Esse daqui? Uhum. Ó, porque você tem x vezes e elevado a menos 3x. X é positivo, certo? Então, significa dizer que você poderia pegar aqui, por exemplo, x igual a 100. Você pegar x igual a 100, você teria 100 elevado a 300, não é isso? Uhum. Isso é uma coisa de ser 100 dividido por e elevado a 300, tá vendo? Ah, sim, sim. Uhum. Então, isso aqui é aproximadamente zero, não é? Sim, sim, entendi. Tá? Então, quanto maior for o x, mais próximo de zero. Enquanto que esse daqui, ele está tendendo a menos infinito. Beleza pura até aí? Beleza, beleza. Aí, vamos lá, 6 são as raízes. Raízes. Né? Aí, obviamente, as raízes, você tem aqui g de x igual a x é elevado a menos 3x, tá? Quando x for zero, esse cara aqui dá 1, e esse cara aqui dá zero. Então, para vocês, por exemplo, aqui, valores onde g de x é igual a zero são as raízes. Então, aqui você teria 0 é elevado a menos 3x. Daqui você tira que para isso aqui ser verdadeiro, x tem que ser igual a zero.
Então, existe uma raiz em x igual a zero. Aí tu vem aqui, tu vai traçar agora o gráfico. Obviamente, vai colocar a reta do eixo x, a reta do eixo y, né? Tu vai colocar os pontos. Um deles é a raiz, aqui que é em x igual a zero. Aqui é uma raiz, x igual a zero. Quais são os demais pontos? Um terço, não é isso? Um terço. Então, bem aqui tem um terço, certo? Aí eu quero saber quanto é o resultado de um terço. Então, vem bem aqui, o resultado de um terço. Isso aqui vai ser positivo. Então, aqui vai estar para cá, que vai ser positivo, né? Aqui é um ponto de máximo, então a função ela está crescendo, ela passa em zero, né? Ela só passa aqui e depois ela começa a decrescer e vai se aproximando de zero. Então, suponho que seja o gráfico da minha função. Suponho. Né? Suponho. Ou seja, você tem um negócio assim. Pode ser assim. Deu para entender, galera? O que é que está acontecendo aqui? Deu sim. Deu sim, né? Deixa eu só conferir aqui com vocês. Aqui, vou estar aqui no GeoGebra. X é elevado a menos 3x. X elevado a menos 3x. Aí aqui, vamos lá, tá aqui, exatamente isso mesmo. Só que a minha queda lá foi bem mais acentuada, né? Aí aqui já é bem mais interessante, bem mais rápido. Fiz acentuada lá, ó. Tá vendo, ó? Em um terço, é mais ou menos isso aqui, ó. 1/3, né, ó. Que ele vai colocar bem aqui, quando eu colocar os pontos especiais. As raízes, ponto B, tá aqui 0,29, né, e 1,19, tá? Ou seja, 0,33, 0,33012, 0,33 seria um terço, certo? E aqui o ponto C, que seria o ponto das raízes, né? Que é a interseção, 0, 0. Aí ele tende a zero quando x vai para infinito, porque a gente viu. E ele tende a infinito, a menos infinito, quando x vai para menos infinito, porque a gente viu. Então, esse é o gráfico da tua função. Beleza pura, pessoal? Beleza, já. Se você tiver x ao quadrado, o que é que acontece? Muda totalmente, né? Mudou totalmente. Tá? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui com vocês. Bom, basicamente essa a ideia, né? Você seguir um roteiro, faz o roteirozinho com calma, passo a passo, e você consegue construir o gráfico de qualquer função nesse sentido, tá? Então, a derivada traz consigo essa interpretação de gráfico, de construção de gráfico, de entendimento onde é que a função está crescendo, onde é que a função está decrescendo, entendimento da concavidade, entendimento de coeficiente linear ou coeficiente angular, tá? Entendimento de pontos onde você tem uma descontinuidade. Então, essa é a ideia que eu queria passar na aula de hoje. Amanhã a gente continua falando um pouco mais sobre isso, fazendo as questões de interpretação, né, e encerra o assunto de derivadas. Semana que vem a gente volta, e a semana que vem vai ser aulas de dúvidas, então eu vou estar na quarta e na quinta tirando dúvidas de vocês, e no final do mês, na última semana de julho, seria a avaliação de vocês. Bom, deixa eu desligar aqui a gravação.